tarde, sejam muito bem-vindos a este segundo dia do evento do Congresso Internacional Conexões 2020, a educação gerando redes de transformação. E neste momento especial desta quinta-feira, a gente tem a honra de receber o Pondé, né, uma grande figura aí nacional na educação, o Pedro Demo. Gostaria também de nomear aqui que temos a nossa diretora fundadora Nuricel, professor José e todo o pessoal do Alfalume e o Emanuel Santiago. Gostaria de passar a palavra para a Nuricel, só para fazer uma saudação, e o Emanuel vai conduzir aí a moderação. Sejam muito bem-vindos a todos. Boa tarde a todos. É um prazer enorme nós conseguirmos reunir tantos referenciais nacionais dentro deste encontro e vocês que estão aí no Brasil inteiro participando, ficamos muito felizes de contar com a presença de vocês, com o interesse em criar realmente uma rede de transformação nesse nosso Brasil que tanto precisa. Né? O Instituto Alfalumen é uma ONG que gera impacto social, apoiando talento e gerando estruturas de transformação. E muito feliz de recebê-los. E muito obrigada, Pondé, por estar aqui conosco. Obrigada, Pedro Demo, por estar aqui conosco, compartilhando esse conhecimento incrível que vocês têm e que democratizando esse conhecimento. É um prazer e, por favor, fiquem todos super à vontade para aprender muito e depois perguntar. E é isso. Obrigada, gente. Bom, boa tarde. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Emanuel, né? E agora eu vou apresentar um dos nossos palestrantes e só informá-los, né, que as perguntas que vocês forem fazendo, nós vamos selecionar algumas que serão feitas nos últimos 30 minutos da palestra, depois que os dois palestrantes já tiverem feito suas falas. Então, agora a fala inicial será do Pondé, né? Então vou fazer uma rápida apresentação dele, né? Então, Luiz Felipe Pondé é filósofo e escritor brasileiro, doutor em filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e com pós-doutorado pela Universidade de Tel Aviv, em Israel. Escreveu, dentre outras coisas, o Guia Politicamente Incorreto da Filosofia e Marketing Existencial. É colunista da Folha de São Paulo, escrevendo semanalmente no jornal. Então, muito obrigado, Pondé, e pode começar a sua fala. Bom, eu quero agradecer o convite para estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Pensar sobre desafio de mudanças em relação à educação. Eu vou falar para vocês a partir de uma experiência de 25 anos de sala de aula em universidade e também por ter acompanhado durante esse tempo todo muita literatura especializada no assunto. E eu vou focar em uma questão, um tema muito vasto. A gente pode falar sobre impacto da tecnologia na educação, a gente pode falar sobre educação digital, sistemas híbridos, mas eu gostaria de focar numa coisa especificamente que é certos sinais e sintomas das novas gerações que vão entrando nas universidades, né? Porque eu acho que uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção e tomar muito cuidado é porque, no mundo contemporâneo, muitas vezes a preocupação com o marketing atravessa a própria observação dos dados, né? E a gente sabe que em educação isso muitas vezes acontece, inclusive por conta de que num corte de classe média para cima, o número de crianças, o número de filhos cai cada vez mais. Isso é uma característica também no Brasil, né? Então, muitas vezes as escolas pagas, elas têm que fidelizar os seus clientes e, para tanto, muitas vezes elas têm que oferecer aos pais aquilo que eles esperam. Então, a minha fala breve, eu vou me concentrar nessa relação entre pai, filhos e escolas e a transformação que a gente vem observando no comportamento dos jovens, que não é um fenômeno só nacional, né? Bom,
Começando pelo que eu já comecei a falar, um dos fatos observáveis, principalmente em sociedades mais secularizadas, é que ter filhos se transformou numa coisa que muitos entendem como um ônus, tá? Um ônus no sentido de que se a gente pensava, ou se a gente pensa no papel dos filhos ao longo da história, mesmo se a gente fizer um olhar bastante recuado e formos até o Alto Paleolítico, ou mesmo o Neolítico, e o início da agricultura, filhos sempre fizeram parte do que a gente poderia chamar de ativo na sobrevivência da família. Nas últimas décadas, principalmente no último século, cresceu a percepção de que filhos, principalmente adolescentes, estão numa fase da vida em que eles são investimento e não parceiros na sobrevivência da família. Esse fato, que é óbvio e que às vezes passa desapercebido, ele acabou se transformando em algo mais dramaticamente observável quando, à medida em que, principalmente as mulheres foram tendo a oportunidade de fazer carreira profissional, e carreira profissional não é igual a um emprego. Carreira profissional significa projeto, perspectiva, preparação, elencar prioridades, fazer discernimento entre modelos de vida, isso tudo está envolvido na ideia de carreira profissional. E o que tem acontecido é que, não só no Brasil, obviamente, na hora que as mulheres têm que tomar decisões sobre filhos ou carreira, cada vez mais elas optam pela carreira. Então, não ter filhos se transformou praticamente num ativo, né? Como num ativo para a carreira da maior parte das mulheres. É claro que isso enseja uma série de debates, isso tem impactos psicológicos, isso não é um assunto pelo qual você passa, de alguma forma, sem algum sofrimento, mas do ponto de vista da decisão de uma mulher jovem, hoje, olhando para a sua carreira profissional, a decisão tem ido cada vez mais. Se ela tem opções, ela escolhe filhos como uma das opções, mas não a primeira. Então, o resultado é que a tendência, visivelmente, é cada família ter um filho só, quando muito dois. O que escapa dessa estatística é grupos religiosos de adesão estrita, né, em que você tem o papel feminino ainda bastante dividido do masculino. O masculino trabalha, o feminino cuida dos filhos, né? Vale uma ressalva para grupos judaicos muito religiosos em Israel, em que o trabalho do homem é visto como estudar. Então, você tem mulheres com muitos filhos e que também trabalham. Mas, no geral, a adesão religiosa estrita amplia o número de filhos, inclusive por conta das discussões com relação a métodos contraceptivos. Um outro grupo que permanece ainda alheio a esse processo, que, leia-se, é um processo associado ao avanço da secularização, ao avanço da emancipação feminina, portanto, não é alguma coisa que a estrutura social possa imaginar que vai mudar no futuro próximo, né? Não há nenhum indício que isso vai mudar, né? Você também tem mulheres que estão muito jovens e ambientes muito vulneráveis, que acabam engravidando muito cedo e tendo muitos filhos, né? Porém, a ideia justamente da educação dessa população feminina mais jovem, mais vulnerável, é que elas também consigam limitar o número de filhos. Então, a gente tem aí um tema que, às vezes, apesar de que tem muita estatística sobre ele, apesar de que existem dados, é um tema que normalmente escapa, porque as pessoas pensam mais imediatamente nelas mesmas, né? Pensam mais imediatamente nas decisões que elas tomam, mas isso não é perceptível no plano estatístico, a não ser para quem acompanha essas referências. Então, você tem uma tendência à diminuição do número de jovens e, por outro lado, um aumento na sensibilidade em relação a pets. Por isso que pet shops crescem e maternidades fecham. Né? Hospitais que só são maternidades fecham, diminuem a sua atividade e são assimilados por outros hospitais maiores, gerais,
e pet shops crescem em todos os lugares do mundo em que você tem uma modernização instalada, né, em processo. Então, esse fator ele gera inúmeros desdobramentos, não só do ponto de vista do mercado, né, falando assim diretamente do mercado e da preocupação das escolas com relação ao seu mercado. Isso gera desdobramentos, por exemplo, no fato de que essas crianças normalmente são objeto de enorme ansiedade por parte dos seus pais. Então, um dos achados que a gente encontra em literatura especializada no assunto, e eu e colegas vemos isso claramente em sala de aula, né, é que, nos últimos anos, os jovens, no meu caso específico, chegam à universidade mais inseguros. Eles têm medo do mercado de trabalho, que é cada vez mais competitivo. O capitalismo não está ficando solidário, ele está ficando mais competitivo. Os jovens passam por mecanismos de seleção extremamente agressivos no mercado de trabalho. Eles são levados a ter que pontuar continuamente, para que isso vai decidir o seu futuro da empresa. Outra coisa que faz com que eles tenham ansiedade em relação ao futuro imediato deles é o fato de que eles têm que ter carreiras muito rápidas. Eles têm que acertar muito rápido o que eles vão fazer. Porque muitas empresas esperam que, quando você tenha 35 anos, você seja o CEO, que você tenha tido uma carreira absolutamente de velocidade da luz, né? Uma carreira com a velocidade de um cometa, né? E isso também acaba gerando desdobramentos no ambiente de trabalho, é claro, porque você acaba tendo jovens tomando decisões que, a priori, seriam tomadas por pessoas mais experientes. Outra coisa que também faz com que esses jovens tenham muita preocupação é porque, é claro, as universidades elas têm se transformado cada vez mais em instituições para o mercado. Nos Estados Unidos, a gente tem, inclusive, colleges que pautam suas estruturas curriculares a partir de demandas de empresas. Portanto, a formação escolar, pelo menos a universitária, tem se tornado cada vez mais uma espécie de oficina para formar técnicos para o mercado. E esse mercado vive em constante mudança, inclusive por conta da transformação de todos os segmentos, praticamente em segmentos de dados, né? Ou segmentos digitais, para que você possa entrar na cadeia produtiva. Então, o medo que os jovens têm, que faz com que eles fiquem inseguros, é primeiro porque eles crescem num ambiente familiar atomizado. As famílias são pequenas, né? Os pais normalmente envolvidos com o trabalho, não estou nem entrando no mérito das pressões que acontecem sobre os próprios pais e as próprias famílias. Fala-se muito de família e educação, e família é uma instituição que tem levado pauladas nas últimas décadas, inclusive a partir da própria filosofia e das ciências humanas, que tem criticado sistematicamente os modelos de operação da família. Além das pressões que a gente sabe, evidentemente, numa sociedade em que tudo tende ao líquido, né? As famílias também tendem ao líquido. Mas, afora esse fato, na relação direta com seus poucos filhos, o resultado é que essas crianças muitas vezes crescem num ambiente em que os pais fazem e esperam que eles sejam Einstein, certo? Então, essas crianças entram nas escolas e depois nas universidades e eles sofrem, porque, principalmente na universidade, é esperado que eles sejam tratados como adultos. Uma transformação que, por exemplo, já tinha sido apontada pela Hannah Arendt nos anos 50, em relação à escola americana, mas que, no livro de 2018, o sociólogo húngaro-inglês Frank Furedi, sem tradução no país, aponta no seu livro Como o Medo Funciona, o Medo no Século XXI, o livro é de 2018, parece profético quando a gente pensa em hoje em dia. Uma coisa que ele já havia detectado na educação, já antes, nos estudos dele, né, ele tem escrito sobre isso desde meados dos anos 90, depois da Primeira Guerra Mundial, é um processo em que as gerações anteriores passaram por uma enorme desqualificação. É claro que eu posso fazer uma análise dessa desqualificação a partir da hermenêutica marxista e dizer que essa desqualificação é fruto da própria mercantilização da vida e das pessoas, fazendo com que a gente associe gerações a gerações de iPhones.
e a gente acha que cada vez as pessoas nascem diferentes, porque simplesmente elas são mais jovens, e, portanto, elas nasceriam com qualidades intrinsecamente distintas, uma espécie de lamarquismo de segunda categoria. O lamarquismo já é segunda categoria em relação ao darwinismo, mas ele ainda seria dentro dele de segunda ou terceira categoria, assimilando que jovens nascem mais capazes de mexer em iPads, porque desde cedo deram para ele iPads e os pais mexem em iPads, então eles nascem sabendo mexer em iPads. Então há muita ansiedade, muita expectativa alocada sobre essas crianças. Não existe grupo de WhatsApp mais aterrorizante do que grupo de WhatsApp de mãe de escolas. É um nível de ansiedade altíssimo, né? Uma expectativa altíssima, o que faz com que cria-se uma contradição que as escolas chamam os pais para dentro da escola, inclusive com a preocupação de fidelização dos clientes, e o que os pais querem é que as escolas sejam uma usina de autoestima e de reforço das preocupações que eles têm em relação aos filhos. Então, o que o Furedi aponta no livro que eu citei há pouco é que a educação foi paulatinamente passando de um projeto que a gente, se for andar muito para trás, a gente pode até pensar na paideia platônica, mas pensando mais recentemente e pensando a partir do iluminismo para cá, seja o britânico ou o francês, que a educação seria um espaço onde você ensinaria, por exemplo, às crianças o resultado dos conhecimentos científicos, do avanço da técnica, ensinaria a eles certos valores da democracia, ensinaria a eles valores da cidadania, ou seja, formaria eles para serem adultos. Então, você daria a eles um conjunto de valores, valores esses que são valorados pelas gerações anteriores que os ensinam. No momento em que a gente começa uma sistemática desqualificação das gerações anteriores, o que é óbvio, não é uma opinião minha, certo? É óbvio. Essa desqualificação existe, inclusive, por conta, olhando de uma forma hermenêutica marxista, por conta da subsunção das pessoas aos processos de avanço, da tal da inovação, como se fala no mercado corporativo, né? Que é uma palavra quase fetiche no mercado corporativo e também na educação, porque a educação vai passando pelo mesmo processo, né? O resultado é que, de fato, você tem aquilo que o Walter Benjamin chamava de morte do narrador. As gerações mais experientes têm uma experiência que perde valor como agentes de valoração das coisas. Então, essas crianças, elas circulam num ambiente em que os pais querem aprender com eles, que cada vez mais as escolas tendem a achar que os professores têm que ter uma idade perto da deles e que, antes de tudo, esses professores têm que estar assimilados no mesmo ambiente digital nativo que eles, né? Então, você tem uma pressão. Essa pressão segue na direção da desqualificação das gerações anteriores como agentes valorativos, que é aquilo que produz valor, são os agentes valorativos. Então, a ideia de que a educação hoje possa passar valores para os mais jovens é uma ideia que deve ser objeto de muita reflexão, e não só de marketing, né? Ela deve ser objeto de reflexão porque os valores que circulam são valores associados à ideia de inovação, à ideia de transformação e à ideia de deslegitimação do que já passou, do que é antigo. E isso é produto da própria inteligência pública, isso é produto, em grande parte, da própria inteligência pedagógica. Isso não é mero senso comum. O resultado é que você cria aí uma situação como... eu escutei muitas vezes em sala de aula alunas falando que ficavam muito nervosas quando viam que as suas mães queriam aprender com elas. Porque quando pessoas mais velhas erguem os mais jovens como paradigma, o que eles estão dizendo é que eles, jovens, não têm futuro. Porque quando eles chegarem aos 40, 50, eles vão querer voltar para trás. Então, acho que a gente precisa, é claro que a educação é um assunto sobre jovens, mas a gente precisa, na educação, tomar muito cuidado
com a pressão histórica que vem, inclusive, do modo de produção em que a gente vive, certo? Da pressão histórica no sentido de desqualificação praticamente absoluta de qualquer agente de valoração que não tenha menos de 35 anos de idade. Isso é um processo quase inevitável, os próprios jovens sabem disso, certo? Eles sabem disso do ponto de vista da carreira profissional deles, porque eles sabem que no mundo corporativo, quando eles chegarem aos 35 anos, eles estarão vendo a eliminação deles acontecer nos próximos anos, certo? Não é à toa que o mercado está cheio de startups e agências hoje que discutem a inclusão dos 50 a mais, né? Que discutem como fazer com que essa população gigantesca do que eles chamam de maduros, né, ou idosos, o marketing inventa nomes bonitos para tudo, mas para as pessoas que têm mais de 50 anos, poderem ser reinseridas no mercado de consumo, para isso eles têm que ter dinheiro, né? Mas mais difícil ainda para eles serem inseridos no mercado de trabalho. A gente tem que perceber que a escola, a educação, trabalha com o jovem, mas é o jovem em trânsito, é o jovem em formação. Ele está aqui hoje, mas ele está olhando para o que vai acontecer para ele na frente, né? Então, quando você vê, por exemplo, um jornal importante colocando na sua capa de uma edição de domingo uma mulher de 61 anos, bonita, deitada num sofá, falando que ela voltou para a universidade, falando que ela se separou, falando que ela está super em forma, e dentro uma foto de uma startup, em que na frente da foto tem um homem de 65 anos sentado no chão, vestido com roupa de yogi, cercado de jovens, porque ele é o estagiário sênior da empresa, cujo CEO tem 32 anos, a gente tem que tomar... Isso é que eu chamo de marketing, né? Eu chamo isso de marketing porque, na realidade, essas pessoas mais velhas estão sob enorme pressão, né? Assim como os professores, que sabem que, à medida que os anos passam, acontecerá provavelmente a mesma coisa com eles que acontece no mundo corporativo, porque as escolas cada vez mais são instituições corporativas. E o mundo público não está muito distante do espaço privado nesse sentido. Portanto, quando a gente olha para os jovens hoje, eu acho que existe a publicidade, faz com que todo mundo pareça que tem 20 anos de idade, que tudo é muito lindo. E tem um detalhe também muito interessante que vem da indústria da cosmética e da dermatologia, né? Que atinge principalmente as meninas, mas os meninos também já começam a ser atingidos, que é meninas de 25 anos fazendo botox. O que é uma menina de 22 anos indo a dermato? É uma menina que sabe que com 22 não tem o corpo de 17. Então, apesar de que agora visivelmente as pessoas ficam mais bonitas mais tempo, com mais saúde, a ansiedade do envelhecimento começa muito antes, o que é uma contradição. Mas a sociedade é dialética, né? Como tudo mais, como a gente sabe. Você tem momentos que produzem resultados positivos e esses resultados positivos geram momentos negativos, né? Eu não estou querendo fazer nenhuma metafísica histórica aqui, eu estou usando simplesmente esse método para apontar que, ao mesmo tempo que a gente produz uma sociedade com maior longevidade, a gente produz uma sensação nos mais jovens de que eles viverão mais, mas eles terão mais pressão sobre eles terão mais necessidade de oferecer resultados o tempo inteiro. Então, essa situação, quando a gente está falando de jovens e universidade, aí aparecem livros que falam que os jovens chegam e eles pedem aquilo que os americanos chamam de trigger warnings, né? Aquelas fotos que tem maço de cigarro mostrando as doenças, os jovens pedem para os livros do Shakespeare vir com trigger warnings, porque eles sofrem, eles têm ansiedade, existe aquilo que o psicólogo americano Jonathan Haidt chama de safetyism, que é toda uma preocupação na educação de oferecer aos jovens um ambiente seguro. A demanda dos pais é basicamente que as escolas ofereçam para os seus filhos um ambiente seguro que eles mesmos sabem que não conseguem oferecer, porque a vida nunca é plenamente segura. É esse o shift que fala o Freud, né? A educação migra de um paradigma em que você tem pessoas mais velhas, pessoas que vão passar
certo? Certos conteúdos para uma geração mais jovem que vão narrar a vida, nos termos do Walter Benjamin, para um paradigma em que, na verdade, é o jovem que é o paradigma. O que ele sente, o que ele demanda, o que ele quer, a expectativa dele. Então, o resultado disso, eu lembro um dia, há muitos anos atrás, quando eu ainda dava aula de graduação na PUC, que uma aluna minha veio até a mim com um livro na mão. Eu lembro que o mundo era... O livro, por acaso, eu lembro, era Como Educar Depois de Auschwitz, uma coletânea de entrevistas e artigos do Adorno, né? E ela falava que o livro estava muito difícil, e eu falei, não, mas a sua professora vai dar aula sobre esse livro. Ela falou, não, porque a minha professora trabalha com pedagogia horizontal, ela lê os textos junto com a gente pela primeira vez. Certo? Quer dizer, isso pode parecer profundamente democrático, no sentido banal da expressão, mas a verdade é que, quando você faz isso, a figura do professor, como aquele que é mais responsável pelo que está acontecendo, acaba sendo diminuído, porque a responsabilidade hoje é quase uma sinistralidade absoluta. Né? É um risco gigantesco, porque você nunca sabe o que uma mãe ou um pai vai fazer com um professor se o filho fizer uma queixa A ou B, certo? Você nunca sabe, os alunos hoje têm mais dificuldade de passar por avaliações nas universidades, tá? Eles ficam muito ansiosos, e qualquer tipo de sofrimento afetivo, além do fato de que os jovens estão mais medicados, muitas vezes chegam à universidade acompanhados de pais e mães, e psicólogas ligam para a universidade para falar da situação deles. Então, você tem claramente, né, você tem claramente uma situação em que, por um lado, né, a gente tem uma sociedade que pinta o futuro colorido, certo? Pinta a vida do jovem como uma coisa que é continuamente felicidade, potência, alegria, né? Pinta a vida dos mais velhos como uma vida em que você pode parecer com mais jovens o tempo inteiro, que você pode realizar a vida de um mais jovem ao tempo inteiro, certo? Ao mesmo tempo que isso é propagado a quatro cantos, certo? E as próprias escolas começam, e universidades começam a navegar nesse tipo de discurso. Ao mesmo tempo, você tem um ambiente embaixo disso que vai parar na mão dos psicólogos e psiquiatras em geral. Por isso que eu acho que o século XXI será o século da psiquiatria, sem dúvida. Pelo menos a primeira metade dele já é, certo? Inclusive de medicação em larga escala, certo? Eu tenho a impressão que, embaixo dessa festa que o marketing existencial produz, existe aí um jovem que sabe que ele é um ônus para os pais, ele sabe disso. À medida que ele vai crescendo, ele vai tomando consciência do que ele custa, de quão caro ele é, porque o próprio fato de ter um só, subliminarmente, já indica que ter mais de um já é um problema, porque um é um problema, certo? Então, a gente tem que ficar atento para essas mensagens, que são mensagens muitas vezes latentes, mas que eles capturam. E eles capturam muitas vezes manifestando a ideia que não vão ter filhos. É claro que isso aparece empacotado para presente, tem muita gente no mundo, eu sou contra o capitalismo, a espécie humana é ruim. Imagina como você pode viver bem achando a sua própria espécie ruim, né? Você vai acabar sendo um Brás Cubas, né? Que no final do Romance do Machado diz, olha, cometi muitos pecados, mas pelo menos não cometi um, não tive filhos. Portanto, não passei adiante a herança da miséria humana. Quer dizer, a gente já sabia isso em Machado. Brás Cubas é um niilista, como o próprio personagem se reconhece, né? Então, acho que a gente tem que tomar cuidado, e por aqui eu vou fechando a minha fala, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né, com não se deixar levar por uma força narrativa no mundo atual, que é a força do marketing. Não estou falando para acabar com o marketing, para destruir o marketing, não é nada disso. Mas tomar cuidado, porque o marketing hoje se fez existencial. Ele vende significado para a vida, ele vende uma visão de mundo, ele vende uma imagem de jovem, o jovem virou um tipo abstrato,
né? Que, na realidade, tem que comprar a juventude com botox com 22 anos de idade e que tem que comprar o direito de viver tendo uma carreira meteórica, chegando ao clímax dela aos 32 anos. Né? Então, acho que eu resumiria a minha fala, que foi propositadamente numa chave dialética, percebendo que tomar cuidado com o marketing, que toma o espaço de discurso inteligente público, inclusive na pedagogia e na educação, e perceber que nós temos aí uma transformação, que é a redução de jovens, a avaliação de filhos como um ônus, a decisão de não tê-los, e se você decide não ter alguma coisa, é porque, evidentemente, você encara essa coisa como um passivo na sua vida. Obrigado. Gostaria muito de agradecer a fala do Pondé, foi muito interessante. Né? Vocês já podem ir pensando nas perguntas e colocando aqui no chat, nós temos algumas pessoas que vão fazer essa seleção das perguntas. E agora eu vou abrir a fala para o Pedro Demo. Então, Pedro Demo, professor titular da Universidade de Brasília, tem atuação acadêmica destacada na política social e na metodologia científica. Ultimamente, vem dedicando-se especialmente à educação contemplada sob a ótica do desenvolvimento. Conferencista e consultor público, publicou mais de 30 livros, dentre eles, pela editora Vozes, o livro Cidadania Menor, Desafios Modernos da Educação e Conhecimento Moderno, Questões para a Teleeducação. Então, muito obrigado pela sua presença, Pedro, e, por favor, sua fala. Boa tarde aí, professor Pondé, muito prazer. Então, vou agora trabalhar então uma outra rota de inovação. A proposta do professor Pondé foi extremamente interessante, extremamente atualizada também. Acho que toma uma pressão fundamental que hoje cai sobre os jovens, o que eles esperam, quanto estão preparados para a vida. E já existe um corpo de pesquisa enorme em torno disso. Eu vou tentar ir, então, por uma outra linha, e vou colocar, então, na berlinda, pode já, então, colocar como é que se diz, a minha transparência, isso. Uma proposta da BNCC. Como ela foi inventada, embora eu acho que seja uma proposta assim, muito conservadora, que também é típica da área da educação. Ela tem 600 páginas intragáveis e legíveis, mas, de qualquer maneira, foi aprovada, então ela tem lá muitas coisas complicadas e tem algumas coisas muito interessantes. Talvez a coisa mais interessante que ela tenha é a ideia da recriação da escola, que aparece no começo da parte sobre o ensino médio, uma expressão que é totalmente inusitada nesse contexto, né? Por isso que eu digo que talvez tenha sido um ato falho até, ou então é algo que nós temos que fazer. Vou ficar então com essa segunda opção. Nós precisamos recriar a escola, porque a própria expressão indica a escola que nós temos não tem sentido mais. A BNCC tenta trabalhar a ideia de aprendizagem, fala de aprendizagens essenciais, mas, no fundo, continua com o mesmo padrão de ensinagem, porque gira em torno de conteúdos que chama de habilidades, que também é uma confusão terminológica que eu acho que não seria aceitável, mas, de qualquer maneira, chegando ao ensino médio, descortino uma outra proposta, porque também o ensino médio brasileiro é um grande imbróglio, que eu vou tentar mostrar rapidamente aqui, né? E lá, então, ela pede que a gente saia da escola que temos e façamos outra escola. A BNCC não diz exatamente qual é essa outra escola, mas ela sinaliza alguma coisa, por exemplo, na ideia do itinerário formativo, também na própria ideia de aprendizagem que seja mal colocada, também no protagonismo do estudante, essa coisa toda, que lembra também um pouco na fala do Pondé a colocar o jovem agora como a grande figura da escola, o grande protagonista da escola e talvez até quem puxa a escola de certa maneira, né? Mas tem aí, claro, uma coisa muito importante que é cuidar também do lado socioemocional do jovem, do desenvolvimento dele integral, não ficar só com a ideia intelectualista, cartesiana, iluminista, de que nós vamos para a escola para cuidar da cabeça apenas, precisa cuidar do estudante inteiro. Então, isso acho que é uma ideia muito importante.
Mas, claro, que se fôssemos tomar a sério essa ideia de recriar a escola, uma das primeiras coisas que iria cair é a aula de 45 minutos, porque em 45 minutos você não tem como fazer nenhuma atividade de aprendizagem importante. Em 45 minutos você não lê, você não estuda, você não elabora, você não pesquisa, você não questiona. Então, você teria que fazer outra coisa. E eu me pergunto, será que a escola está disposta a fazer esse tipo de salto? Porque a escola é profundamente instrucionista, ela gosta de repassar conteúdo. O que nós temos na escola é o repasse de conteúdo. Isso a escola faz religiosamente todo dia. E isso também que é cobrado, isso que a família quer, isso também que nas avaliações aparece. Então, aí está uma grande questão. De um lado, a ideia que eu imagino muito correta de recriar a escola, precisamos sair da escola que temos, precisamos ir para outra escola, e a dificuldade que nós teríamos de tentar fazer esta travessia. O que nós temos na escola é aula, prova e repasse, que eu chamo de instrucionismo baseado na instrução, na teoria do cognitivismo positivista da aula direta, da transmissão direta de conteúdo, imaginando que isso é o bastante para o aluno fixar o conteúdo, achando que fixar o conteúdo seja aprendizagem. Então, isso não tem nenhuma base científica hoje em dia, né? A biologia, sobretudo a neurociência, mostram claramente que o cérebro e os sentidos são órgãos de filtro, órgãos que reconstroem a realidade, não absorvem a realidade, não retratam a realidade, mas selecionam nela aquilo que esses órgãos podem trabalhar, podem reconstruir, que é apenas uma parte, não é então uma epistemologia inteira, é uma epistemologia possível dentro da evolução humana, não é? E que significa que os alunos só aprendem a se reconstruir o conteúdo. Não adianta eles terem a aula do conteúdo, eles precisam entender o conteúdo, sobretudo tornar-se autores do conteúdo. E aí está talvez um dos grandes problemas da nossa matemática, porque a matemática no Brasil, stricto sensu, sobretudo no ensino médio, ainda não existe, porque matemática a gente aprende a se entender. Entender matemática não está na aula, entender a matemática está no cérebro do estudante. E lá o professor não entra, ele pode mediar, ele pode promover, ele pode provocar, ele pode instigar, mas ele não pode fazer o entendimento do aluno. Então, isso tem sido uma grande questão, e aí está. Então, como é que a gente vai recriar isso aí? Como é que a gente vai sair desse buraco? Próximo. Bem, aqui eu coloco uma tabela do Ibope, do Paulo Montenegro, que tem uma amostra muito pequena, mas ele é craque em amostra pequena, de 2.200 adultos brasileiros, em cima do conceito de alfabetismo. É um conceito interessante, embora possa ser preciosista também, né? Mas alfabetismo vai além do alfabético. Além de dominar códigos e coisas do gênero, pediria um pouco da autoria do estudante, dele poder entender o texto e também poder fazer o texto. Então, é interessante ver como as coisas mudam. O analfabeto brasileiro clássico dá 8% no total, mas os analfabetos funcionais chegam a 29%, 30%. E se olharmos para a categoria maior, que ele chama de proficiente, que eu vou traduzir aqui, grosso modo, como saber pensar, são 12% apenas. É muito pouco, isso talvez, para mim, pelo menos, ilustra por que é tão difícil a gente mudar a política, mudar a corrupção, mudar os governantes, mudar os estilos de democracia, todas as coisas, com 12% de gente que sabe pensar. Nós não temos massa crítica para fazer esse tipo de mudança. E pior ainda, se a gente olhar na última coluna, quem tem nível superior, apenas 34% sabem pensar. 66% tem nível superior e não sabe pensar. Isso, então, dá um pouco a ideia do que a gente leva para a vida ficando 12 ou 14 anos na escola. 12 anos para quem faz ensino fundamental e ensino médio e mais 2 para quem faz ainda o pré-escolar. Então, é muito pouco. As pessoas vão para o mundo completamente despreparadas. E isso, então, para mim, é uma grande questão e que bate de frente com essa ideia de como a gente vai recriar isso. Próxima.
aprende-se pouco cada vez menos. Então, essa é uma constatação que eu vou fazer com alguns dados em seguida, né? Que na escola nós entramos, começamos a estudar nela nós chamamos anos iniciais, que vai até o 5º ano, depois vamos para os anos finais, que vai até o 9º ano, e depois vamos para o ensino médio. E nós vamos ver que a gente vai descendo, a gente vai subindo para baixo. A gente tem um certo desempenho na primeira parte, tem um desempenho pela metade na segunda parte, e tem um desempenho da metade na terceira parte. Esse diagnóstico, evidentemente, é questionável, porque são dados do IDEB, que se assemelham ao dado do PISA. Então, isso não é uma questão do outro mundo, é simplesmente que todo dado é um construto mental, epistemologicamente falando, já é uma interpretação. Então, ele sempre pode ser questionado, mas ele tem um aparato estatístico razoável, a teoria da resposta ao item. Então, eu uso para diagnóstico na altura, digamos assim, olhando lá de cima. Esse diagnóstico não substitui nunca a avaliação do professor, naturalmente, né, que precisa avaliar a autoria do aluno, e não se ele decorou, se ele memorizou, se ele tem conteúdo na cabeça. Então, é uma coisa muito diferente. Mas isso coloca, então, coisas interessantes que eu vou tentar, então, agora elucidar um pouco. Próxima. Bom, aqui nós temos a seleção dos municípios campeões do IDEB no Brasil, que pode ser uma informação interessante por vários motivos. Primeiro, porque é uma invenção cearense, por incrível que pareça. Se a gente olhar a primeira coluna da tabela, que é o IDEB dos anos iniciais, até o 5º ano, nós vemos aí que dos 12 municípios melhores do país, 6 são cearenses. Tem 2 de Alagoas, tem 2 do Paraná, tem um de Santa Catarina e um do Rio Grande do Sul. O melhor município é Mucambo, com IDEB de 9,4, realmente muito grande em termos da cifra, né? Depois vem Independência e Cadê o Ceará, que são os 2 únicos que estão acima de 9, e depois vem uma turma de 8 aí. E Sobral, que uma vez foi o campeão, agora já está lá embaixo. Embora ele esteja muito bem destacado ainda, claro. Mas isso já indica também que é muito difícil chegar lá em cima e mais difícil ainda se manter lá. Sobral ainda tem o problema de ser um município grande, ter mais de 210 mil habitantes, enquanto que os outros municípios, em geral, são pequenos. E passando para a segunda parte da tabela, nós temos o IDEB dos anos finais. E aí só tem 2 de Alagoas e os outros são cearenses, é só cearense. Então é uma questão interessante, né? Por que seria que o Ceará se destaca desse jeito? Aí não está São Paulo, aí não está Rio de Janeiro, aí não estão esses estados pesados, está o Ceará, está um pouco de Alagoas também, onde a gente não esperaria isso. Então, de alguma maneira, isso insinua que a gente pode aprender bem também no Ceará, também no Amapá, também no Acre, em qualquer lugar, desde que exista uma política educacional minimamente adequada. Municípios pequenos podem ser muito bons. Isso também, de certa maneira, questiona a tese muito comum de que seria importante federalizar, ou pelo menos estadualizar a educação, porque os municípios não dão conta. Eu acho que é uma tese que tem algum sentido, evidentemente, porque muitos municípios não dão conta de nada. Quer dizer, evidentemente, há um bando de municípios que são ficções politiqueiras, eles não conseguem resolver nada, mas tem muito município que consegue resolver bem. E mais que isso, resolve melhor do que o Estado, e o próprio Ceará é um exemplo disso. O Ceará é muito bom nos anos iniciais, é também muito bom nos anos finais, mas é medíocre no ensino médio. Quer dizer, quando passa para a proposta do Estado, o Estado do Ceará não tem nem de longe o desempenho que tem os municípios do Ceará. Então, isso é uma questão interessante, porque quando a gente quer falar de recriar a escola, de repente ela está sendo feita lá no Ceará. Não está sendo feita em São Paulo. Mas o Ceará, de alguma maneira, está tentando produzir alguma coisa. Próxima. Bom, aqui tem um aprendizado adequado do Brasil, uma média geral. Então, eu queria apenas sinalizar alguns padrões analíticos disso, porque é importante para o diagnóstico e também para algumas conclusões. Então, na primeira parte, que são os anos iniciais, se começarmos com matemática, o aprendizado adequado em 95 foi de 19%. E chegou em 17% a 48,9%. Então, melhorou, mas é claro que o resultado de 2017 é muito baixo.
nem 50% aprenderam matemática nos anos iniciais. Em língua portuguesa, começamos com 39 e chegamos a 60. 60, então, é bastante acima, mas também é muito insuficiente, mas, de qualquer maneira, andou. Então, esta é a parte da educação básica que ainda anda, está evoluindo. Passando, então, para o meio da tabela, onde estão os anos finais, matemática começa com 16% e vai a 21%. Então, praticamente não saiu do lugar. É um indício de estagnação, que a gente vê mais ainda na língua portuguesa, que de 37 passa para 39. Né? Na última parte, no ensino médio, a gente vê um grande imbróglio, porque matemática começou em 95 com 11, e em 2017 tinha 9. E língua portuguesa começou com 45 e em 2017 tinha 29. Quer dizer, vamos indo para trás, vamos desaprendendo. Então, esse é o primeiro padrão analítico importante. Você começa na educação básica lá em cima, nos anos iniciais com certa tendência de subida, depois vai estagnando e depois vai caindo. Além disso, os anos iniciais são uma seara do pedagogo. E os anos finais e o ensino médio são do licenciado. Então, a primeira pergunta que estarrece muita gente é por que o licenciado tem um desempenho tão menor? Não é que o desempenho do pedagogo seja ideal, é bastante baixo, mas é muito melhor que o desempenho do licenciado. Então, sobretudo matemática, se a gente olhar a fila da matemática, que são 22 anos, se 11% aprendia matemática em 95 e agora são 9%, ou por aí, a escola não tem nenhum significado nessa área. A grande maioria dos estudantes, mais de 90%, não aprende matemática. E matemática hoje é uma área muito importante. Também pela questão digital, porque praticamente todas as profissões de ponta da área digital são extremamente matematizadas. Questão da engenharia, questão do STEM, nos Estados Unidos ou no mundo todo. Então, eu acho que isso dá uma indicação muito importante e recoloca então, essa ideia da BNCC, recriar a escola. Evidentemente, que olhando uma tabela dessa, a gente logo percebe que a nossa escola não pode ser assim. Aí tem que realmente recriar a escola, tem que sair disso. Próxima. E para acentuar essa argumentação, então eu coloco aqui a tabela do aprendizado adequado do Pará. Eu escolhi o Pará porque é um estado que no norte tem uma grande significação histórica, sobretudo intelectual, cultural, mas tem uma proposta de educação absolutamente absurda. Estagnado, parado, um dos desempenhos mais complicados que existem no país. Então, olhando aí, nos anos iniciais, matemática começa com 5,9 e termina com 23,1. Se a gente lembrar que na média brasileira era quase 50, o Pará não tem nem metade. E língua portuguesa começa com 30 e fica com 37, também sobe muito pouco, embora tenha subido também. E nos anos finais, a matemática começa com 6 e vai a 8. E língua portuguesa começa com 29 e desce para 23, que já aí nem mais é estagnado, já está recuando nos anos iniciais. E no ensino médio, vejam, olha, matemática começa com 43 e agora estamos com 3,9. Vocês são 22 anos completamente perdidos. 22 anos de matemática nenhuma. E língua portuguesa começa com 32 e chega a 15. Ó. A própria cifra de 15 já é um horror. E é metade do que era antes. Então, realmente é uma escola que transmite conteúdo. Eu imagino, por exemplo, que matemática foi transmitida. O professor de matemática chegou, entrou, deu aula de todos os conteúdos, mas, praticamente, ninguém aprendeu. Então, esta é uma questão que nós teríamos que confrontar. Imagino que a BNCC está encafifada com isso aí. Até porque nós estamos vindo de uma reforma do ensino médio que foi feita pela meia canela, né, muito instrucionista também, né, mas, de qualquer maneira, fez alguma coisa, e até no IDEB de 2019, que não coloca aqui, tem uma leve subidinha do ensino médio exatamente por isso, né, e sempre foi
visível, todo mundo que maneja esses dados que são públicos aí, né, fica horrorizado com o desempenho do ensino médio. Então, nós precisamos, de alguma maneira, sair daí. Então, uma das grandes questões é do professor. Cuidar do professor. Visivelmente, o licenciado está menos bem formado que o pedagogo. Eu não quero também alimentar aqui uma disputa entre pedagogo e licenciado, porque a minha preocupação primeira é que os resultados dos dois são ruins, né? O do licenciado é ainda pior, mas o resultado não é bom em nenhum momento, em nenhuma circunstância. E também eu acho que o que interessa aqui é arrumar uma saída e não ficar lamentando ou colocando gosto ruim nas coisas, porque isso não me interessa. Porque a minha pergunta é como é que nós vamos sair daí? Então, uma das questões que eu acho que nós poderíamos conversar é como é que a gente arruma o licenciado e arruma o pedagogo. Tem um outro lado da questão que eu, pelo menos, não posso arrumar, que é a questão da valorização socioeconômica, né? Os professores têm salários muito baixos, eles estão entre os que ganham menos daqueles que têm formação superior, é extremamente deprimente. O próprio piso salarial é uma infâmia, não chega a R$3.000, de tal maneira que é muito difícil imaginar que os estudantes queiram ser professores. Aliás, no PISA, quando eles aplicam o questionário, também colocam a pergunta para o menino de 15 anos, né, se ele gostaria de ser professor. E por volta de 5% dizem que sim, só 5%. Mas quando a gente examina as matrículas das universidades, aparecem 20% de matrículas na área da educação. E aí então está uma coisa interessante, como é que aparece 20%? Então o BID, que fez um estudo sobre isso, chega à conclusão, e tem um termo até depreciativo para isso, ele chama de refúgio. As pessoas querem um canudo, de qualquer maneira, mesmo sendo pedagogia. Mas é muito ruim a gente escutar a ideia de que pedagogia é um canudo simplificado, é um diploma que a gente consegue sem estudar muito, sem maiores preocupações, e vejam, mesmo assim, pedagogia que tem bom desempenho na escola. O licenciado não tem. Próxima. Bom, essa tabela eu uso para mostrar que a aprendizagem muito deficitária que nós temos não é só da escola pública, é também da escola privada. Ela também tem resultados muito magros. Se a gente pegar nessa tabela, olhar apenas embaixo, assim, no médio, para encurtar a conversa, na escola privada teve uma proficiência de 5,6 em 2005 e de 5,8 em 2017. E, nesse meio tempo, andou descendo até 5,3. Um péssimo desempenho. E a escola pública, que está 2 pontos abaixo, então aí está também um dado interessante, o que é que a escola privada tem a mais? 2 pontos no IDEB, que é muito, tanto assim que as pessoas, por isso, querem a escola privada. Mesmo os professores da escola pública, quando podem, colocam seus filhos na escola privada, naturalmente. Mas o IDEB, a proficiência da escola pública tem aumentado mesmo a passo de cágados. E nessa tabela, a escola privada não atingiu a meta em nenhum caso, nem nos anos iniciais, nem nos anos finais, nem no ensino médio. E a escola pública conseguiu, pelo menos nos anos iniciais também, que não é um grande consolo. Próxima. Essa questão da estagnação da escola privada, a gente vê mais nessa tabela nas regiões. Então, se olharmos os dados do Centro-Oeste, por exemplo, em 2005 era 5,7 a proficiência, em 2017, 5,7. No Sul, 5,9 e 5,9. Quer dizer, a escola privada é uma escola que tem vantagem, digamos assim, disciplinar. É uma escola que está mais bem organizada, porque tem dono privado, controla os professores, coloca muitas outras exigências em torno da gestão da escola, então ela produz um IDEB maior, não é pedagogicamente. Ela produz um IDEB maior pela pressão disciplinar. Eu não estou aqui falando contra a disciplina, não. Eu acho que a disciplina também é muito importante, mas eu acho que a gente tem que ter 2 pontos a mais pedagógicos e não apenas disciplinares. Então, eu vejo isso, por exemplo, no cursinho, que geralmente é uma oferta privada, quando prepara para o Enem.
Se tomarmos o Enem, que, de modo geral, tem 50 candidatos que conseguem redigir, não é 50%, cinquentinha de 4 milhões, não aparece nem na estatística, ou seja, ninguém sabe redigir. Não há autoria absolutamente nenhuma, porque o cursinho também não faz isso. O cursinho é dedicado a decoreba, transmissão de conteúdo, catar a resposta certa e assim por diante. E quando o estudante é chamado para autoria, para propor alguma coisa, elaborar algum pensamento, alguma argumentação, ele simplesmente não tem o que fazer. Próxima. Bom, cuidar da autoria do estudante. Isso aí que eu queria chegar é a minha questão principal, porque eu queria dar essa sugestão. Se a gente quiser recriar a escola, é preciso cuidar da autoria do estudante. Ele precisa aprender. Ele não pode ter apenas aula. O professor tem que tirar limpo se ele aprendeu. Então, não dá mais para esperar que um matemático chegue na sala de aula, dê aula e vá embora. Ele tem que tirar limpo se os alunos aprenderam, porque se ele tirar limpo, vai cair sentado. Vai perceber que a maioria não aprendeu nada. Então, eu acho que aí precisa mudar esse tipo de compostura. Por exemplo, trabalhar atividades de aprendizagem. A gente aprende com atividades de aprendizagem, não são com atividades de ensino. Atividades de ensino são mediações, são propostas, são provocações que podem ser extremamente úteis. Eu não estou também desqualificando o ensino. Mas o importante são as atividades de aprendizagem que o estudante pode fazer. Isso é que qualifica o estudante. Saber aprender, saber estudar, saber propor. E aí eu geralmente uso uma trilogia que eu acho que pode ser ilustrativa apenas, não quero aqui propor nenhum modismo. Nós precisamos conseguir que os nossos estudantes se tornem autores, cientistas e pesquisadores. Alguns países mais avançados, alguns lugares dos Estados Unidos, no Canadá, sobretudo, Finlândia, sobretudo, começam no pré-escolar. Por exemplo, a educação científica começa no pré-escolar. Você trabalha ciência, crítica à ciência, sobretudo, epistemologias críticas da ciência, já no pré-escolar, faz experimentação, faz laboratório, essas coisas. E aqui a gente começa, no máximo, no mestrado. Os nossos estudantes, nossos graduados, não têm noção de ciência, não têm noção de pesquisa, não têm noção de autoria, porque só tiveram aula. Então, eu acho que isso aí está atrasando o nosso país, está atrasando a vida dos estudantes, e nós continuamos obcecados com aula. Por exemplo, agora na pandemia, uma grande obsessão é como é que nós vamos salvar a aula. Eu acho que a gente tem que salvar a aprendizagem. Os conteúdos estão todos na internet, de mil maneiras. Isso aí, não, chegar aos conteúdos hoje não é nenhum problema. Todos têm acesso aos conteúdos. A grande dúvida é como é que a gente usa o mundo digital para aprender melhor. Como é que a gente usa o mundo digital para autorias diversificadas, outras autorias, também usando imagem, usando som, usando animação, qualquer outro expediente digital que seja interessante, mas para a autoria, para desenvolver a capacidade de intervenção das pessoas. E não de apenas reproduzir conteúdos que hoje já não têm mais importância dentro das economias mais avançadas. Se uma vez isso foi possível no Fordismo, no começo do século passado, hoje isso já não tem qualquer importância. E nós vamos, então, batendo uma tecla que queria deixar aqui para a nossa reflexão, se vocês quiserem, que é a questão do professor. Então, nós precisamos finalmente arrumar o professor. O professor é uma figura extremamente importante, eu diria que é o profissional mais estratégico do país. Todos nós dependemos dele, né? Todos os que se tornam profissionais passam pelo professor, mas ele nunca foi realmente considerado. A formação que ele tem na universidade é extremamente precária. As licenciaturas estão entre os cursos mais abandonados da universidade, junto com a pedagogia. Então, eu penso assim, não é mais o caso de ficar remendando isso, nós precisamos abandonar isso aí. Nós precisamos entrar num outro barco, fazer outro barco, começar, então, com a ideia, talvez, de que o professor precisa ser um profissional da aprendizagem, não do ensino. Eu diria, assim, de modo grotesco, claro, que o profissional do ensino é o computador,
Nós temos que ser profissionais da aprendizagem. Nós temos que aprender bem para conseguir que o aluno aprenda bem. Então, isso exige uma série de habilidades de aprendizagem, de produção própria, de autoria, e que permite, então, a gente encarar a vida com alguma criatividade, com alguma inovação, partindo, então, do estudante que sabe entender isso e sabe manejar isso. Então, eu vejo que aí sim fica mais clara a ideia do protagonismo do estudante, se não fica o motivacionalismo constante, baseada na psicologia positiva do Seligman, que é geralmente o que se usa, mas que eu acho que já está caduca, porque está ligada à autoajuda e isso não tem futuro. Então, nós precisamos, sim, cuidar do estudante inteiro, também das emoções dele, também do crescimento integral dele. É por isso que falamos hoje de formação integral, de escola integral e coisas do gênero. E, por fim, queria dizer assim, que quem faz a BNCC é o professor. A BNCC é um livrão, é um texto. Esse texto só chega a algum lugar se o professor carregar, se o professor colocar em prática, se o professor interpretar, se o professor for autor dele. Então, a BNCC, se quiser recriar a escola, precisa recriar o professor. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado a vocês. Então, eu gostaria de agradecer a fala do Pedro Demo, muito obrigado. Né? Muitas questões interessantes foram elaboradas e vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas que foram feitas em privado, né? E vou tentar selecionar e dar preferência a aquelas que possam ser respondidas pelos dois palestrantes. Mas aí eu queria, né, já aproveitar e deixar uma pequena questãozinha, né? Que tanto na fala do Pondé quanto na fala do Pedro, apareceu uma questão, seja da ideia do marketing existencial, né, que o Pondé utiliza, seja a ideia do discurso motivador, que às vezes acaba incorrendo na autoajuda, que de um lado a gente vê o crescimento dessa questão, né, de criar um discurso que seja acolhedor para esse jovem, mas ao mesmo tempo as circunstâncias propriamente ditas, elas continuam cada vez mais hostis, cada vez mais agressivas, né, mais competitivas. Então, você aumenta uma questão da competitividade, você aumenta também, né, os próprios déficits de aprendizagem, né, de um sistema que claramente não está funcionando, e do outro lado você acaba tendo que, quanto mais competitivo, quanto mais difícil, mais o discurso, vamos dizer assim, motivador precisa atuar. Mas aí a pergunta é, como abordar esse jovem com um discurso que seja ao mesmo tempo realista, mas que não seja ao mesmo tempo desmotivador, né? Porque, claro, tem um nível da educação, é responsabilidade das instituições, das políticas públicas, de como o ensino vai ser feito e do papel do professor. Mas como trazer o aluno para participar das soluções desse problema? Qual seria o discurso mais apropriado? Já que a gente vê que esse descompasso entre o aluno pode tudo, né, no discurso, mas as circunstâncias práticas limitam drasticamente as possibilidades, as oportunidades que ele vai ter na vida, mas também a possibilidade de participação na própria escola, né? Então, não sei se ficou clara a pergunta, né? Esse descompasso entre circunstâncias difíceis, né, que o aluno vai encontrar no próprio processo escolar e depois na vida, e essa necessidade de aumentar o discurso motivador à medida que os alunos encontram com esses obstáculos e com essas dificuldades. A pergunta é para mim ou para o Pedro? Ou para os dois? Pode ser para os dois, que foi um ponto em comum, né, da fala dos dois. Pode começar a responder, por favor. Eu diria o seguinte, assim, enquanto, inclusive, o Pedro falava, eu lembrava de uma querela entre o reitor de Harvard e o diretor da Singularity University, alguns anos atrás, que eu acompanhei pelo jornal El País, mas que foi nos Estados Unidos, é claro, em que o diretor da Singularity University, como todo mundo sabe, não é University, né? É uma marca fantasia. Ele falava que o aluno que interessa para o futuro é o aluno que sabe resolver problemas, né? E sabe lidar com problemas.
E aí ele elencava lá uma série de problemas que o mundo tem e que o jovem devia ser preparado para isso. O reitor de Harvard deu uma resposta interessante, que era o seguinte, que ele concordava que os alunos que interessam para o futuro seriam alunos que saberiam lidar com problemas e manipular muito bem tecnologias digitais, e ele completou, mas que entendam de Shakespeare. Né? Eu achei essa fala muito significativa, né? Porque eu acho que ela vai ao encontro disso que você estava falando, Emanuel, essa questão. Né? Eu acho que o discurso motivador, concordo inteiramente com o que o Pedro disse, o discurso motivador ele é arrasador, inclusive no mundo corporativo em que esses jovens irão trabalhar. E ele é arrasador porque, claro, no sistema que a gente vive, você tem que produzir o tempo todo. Então, você tem que produzir uma verdadeira saturação de otimismo, que, claro, nós somos uma espécie que sabemos identificar quando você está sendo obrigado a parecer feliz o tempo todo e achar que tudo dá certo. Porém, tem um livro que eu acho muito interessante, apesar de que o título eu acho bastante complicado, que é o livro daquela jornalista americana Amanda Ripley, que se chama As Crianças Mais Inteligentes do Mundo. Sim, conheço. Né, Pedro? E que ela passeia, inclusive, pela Finlândia, que você citou. E uma das coisas que ela chama atenção é que, muitas vezes, escolas que funcionam melhor não são escolas que necessariamente estão plugadas em tecnologias absolutamente avassaladoras, mas que os professores são pessoas que não vêm do extrato social daqueles... os professores não são professores porque não dão para nada na vida, trocando em miúdos. Né? Aquela ideia de que o cara vai ser professor porque, na verdade, ele não conseguia fazer outra coisa. Então, a figura do professor e a capacidade que o professor tem de estimular os jovens a pensar, experimentar o que eles aprendem. E também, enquanto o Pedro falava, eu lembrei de uma coisa bem importante da minha experiência. Né? Eu, nos últimos anos, tenho dado aula de literatura clássica e eu percebo claramente em sala de aula, que estou falando de alunos de universidade, claro que eu tenho experiência, eu percebo claramente que eles entendem, já que eu citei o reitor de Harvard, eles entendem muito melhor Otelo de Shakespeare quando eles conseguem lembrar de alguma situação que eles conviveram com alguém que era melhor do que eles e, portanto, eles se sentiram como Iago. Então, se sentir preterido, sentir inveja, sentir raiva, eles conseguem acessar muito mais o conteúdo da peça Otelo, especificamente, do que se simplesmente eles fossem obrigados a decorar a peça e a dizer quais são os temas mais importantes e não fizessem uma experiência que é essa experiência de você recriar, a partir do texto de origem, um diálogo com a sua própria experiência de vida. E aí você entender, afinal de contas, por que se lê Otelo até hoje. Né? E não só porque o autor é um cara famoso, mas sim, ele é famoso porque ele consegue tocar em temas que são transculturais e transhistóricos. Né? Então, a minha resposta seria basicamente essa, quer dizer, a minha experiência de 25 anos dando aula em graduação é que, normalmente, quando você fala sério com o aluno, ele responde melhor. O que eu quero dizer com falar sério? Trazer ele para a conversa em que você não está armando nada, não está querendo projetar coisa nenhuma, não está querendo fingir nada, e você coloca na mesa, de novo um exemplo do Shakespeare, que, essa semana mesmo eu dei aula disso, que o problema de Macbeth é o problema do limite da ambição, que é um problema completamente contemporâneo que eles vão enfrentar no trabalho deles. Até onde eu posso ser ambicioso? Até onde, a partir de quando eu devo lidar com a noção de limite, de medida? Porque, se eu não o fizer, eu poderei causar algum tipo de destruição, não só a mim, mas ao mundo em que eu vivo, como é o caso da peça. Ele não só destrói a ele, como destrói a mulher, como destrói o reino, mata um monte de gente, porque simplesmente ele acha que a ambição dele é justificada. Né? Então, eu tenho essa impressão de que esse tipo de diálogo, em que você trata o aluno como adulto, no meu caso, dando aula em universidade, normalmente funciona muito melhor
do que a tentativa simplesmente ou de fingir que ele tem que saber tudo, ou do outro lado, que também é o mais antigo, de você querer obrigar o aluno a decorar alguma coisa e cuspir para fora depois. Fazer prova, dando resposta certa. Obrigado, Pondé. Tá bom. Por favor. Bom, o Pondé falou antes uma coisa muito interessante, que nós estamos no século da psiquiatria, então toda essa história do motivacionalismo encaixa perfeitamente nessa ideia. Evidentemente que os alunos também têm suas carências, né? E como ele citou o Ripley, que eu achei um texto muito interessante, quando ela analisa a Coreia, ela não chega a analisar a China, que é o caso muito mais dramático disso aí, mas ela mostra lá como o estudante é pressionado, como o estudante é sacaneado, como a família se reúne para pressionar, sobretudo em matemática, como ele estuda 20 horas por dia, ele tem 4 horas para dormir, e quando ele vai de manhã para a sala de aula, ele ronca na sala de aula, e os professores, inclusive, deixam que ele ronca porque ele não tem outra coisa a fazer, né? Então, claro que também existe esse outro lado. Eu não acho que a BNCC tenha feito mal em exigir que a gente cuide da questão socioemocional, mas temos que fazer isso de modo profissional e não pela via da autoajuda, que, na verdade, é uma grande indústria. Então, é isso aí que a gente não pode querer, né? E, corroborando com o que o Pondé dizia, eu tenho usado, nas minhas experiências escolares, a questão da autoria do estudante. Então, quando a gente consegue encaixar, talvez o que ele diz, tratando como adulto entende bem o que ele quer dizer como adulto, fala o sério, tratando ele sério. Eu fiz muitas vezes isso. Uma professora propôs aos alunos trabalharem, alunos de ensino médio, né, de 15 anos de idade, trabalhar a série de Fibonacci. É um troço matemático aí, nós não estamos aqui preocupados com matemática, mas é uma série em que o último número é a soma dos dois anteriores. Por exemplo, 3 mais 5 dá 8. Então, depois 8 mais 5 dá 13, 13 mais 8 dá 21. Tal. Isso dá um caracol, entendeu? Que se aplica à biologia e se aplica à física. Resultado, esses 5 meninos se apaixonaram de tal maneira pela matemática que nós tivemos que intervir para eles também se divertirem um pouco, saírem um pouco, olhar que a vida não é só matemática. Mas eu fiz naquilo o que o Pondé, na verdade, estava sugerindo. Eu tomei o menino a sério. E a Universidade Federal veio ver a nossa experiência e disse, pô, isso aqui é um trabalho de mestrado. Meninos de 15 anos. Então, tem alguma coisa interessante quando a gente fala do protagonismo do estudante, desde que seja bem colocado, né? E claro que na escola privada tem muitos outros problemas cabeludos, como é, por exemplo, gravidez precoce, que está aumentando, suicídio, que está aumentando, automutilação, que está aumentando. Então, a gente precisa, então, trabalhar esse tipo de coisa. Mas eu acho que é possível a gente conseguir a adesão do estudante em termos de estudar melhor. Ou então a ideia de que Shakespeare é tão importante quanto mexer no computador. Por quê? Para a formação da pessoa. Se for só para o mercado, então vamos lá para a China. A China hoje tem o primeiro lugar no PISA. Não é? Mas é uma deformação ostensiva. Tem um autor nos Estados Unidos, Zhao, Z-H-O, que é um chinês, que viveu toda essa tragédia lá, depois foi para os Estados Unidos e agora é professor lá. Então, ele é o maior crítico do PISA hoje em dia, também do Schleicher, que é o mentor pedagógico e também estatístico do PISA, né? E coloca, então, isso aí. Por exemplo, a pressão de matemática, levar o aluno a se suicidar porque não ganhou a nota boa na matemática, coisas do gênero, porque o único parâmetro que se aceita é competitividade e produtividade. Então, lá, por exemplo, ler Shakespeare, eles vão dar risada na cara da gente. Mas para quê? Para que pedagogia? Para que pedagogia? A gente precisa competir. Então, isso também provoca pessoas doentes. Muito obrigado, Pedro. Vou dar uma selecionada aqui em algumas perguntas, como eu falei, privilegiando aquelas que possam ser respondidas pelos dois participantes. Aqui tem umas questões meio reincidentes, né, que aí eu estou tentando juntar alguns eixos aqui, né? Então, uma questão que apareceu com alguma, talvez por uma peculiaridade do nosso público, né, porque nós somos uma instituição que atendemos alunos com altas habilidades, né, e é perguntado algumas vezes sobre essa questão do aluno com altas habilidades, que antes era chamado superdotado, e se o sistema educacional brasileiro
de alguma forma, está preparado para lidar com esse tipo de aluno, ou se existe uma certa invisibilidade desse tipo de aluno com essa demanda específica. Como é que vocês veem essa questão do aluno com altas habilidades no cenário atual da educação brasileira? Pedro, agora vai você primeiro. Pode começar, Pondé. Vai começar. Posso? Pode. Então, a minha percepção no mundo da universidade é que, seja na PUC, aqui em São Paulo, ou na FAAP, que são escolas privadas, é que não há nenhuma preparação nesse sentido, né? É claro que há, por exemplo, num caso específico, em um dos cursos, que é o curso de cinema, é quase que a ideia do aluno bem altamente capacitado é medido pelo número de colegas que ele consegue ultrapassar no vestibular, certo? Então, se ele, o curso específico de cinema da FAAP, especificamente, é altamente competitivo, né? Então, o resultado é que você tem turmas de alunos que normalmente têm um repertório acima da média, têm uma capacidade de compromisso acima da média, mas, ao mesmo tempo, eles têm uma tendência a se acharem muito melhor do que os outros, né? Justamente porque eles são identificados como aqueles que venceram colegas na competição pela vaga que eles conseguiram derrubar, sei lá, 20, 30 colegas, né, que estavam concorrendo junto com eles. Então, a minha sensação, da minha experiência, eu não acredito que exista especificamente nenhuma preparação ou nenhuma recepção para isso. Pelo contrário, a impressão que eu tenho é uma tendência à medição da capacidade a partir da empregabilidade que as universidades oferecem, né? Se a universidade tem um bom índice de empregabilidade, se esses alunos vão para o mercado, é o mercado, na verdade, que está decidindo quem é que tem uma alta capacidade ou não. Agora, por outro lado, eu também tenho a impressão que isso é resultado de uma economia um tanto frágil, de uma sociedade um tanto frágil, que, inclusive, não sabe usar os seus superdotados, digamos assim. O que acontece com a maior parte deles, ou aqueles que têm condição, se vêm, inclusive, de famílias com condição, é que eles vão embora, certo? Eles simplesmente vão embora porque eles vão para espaços onde eles possam, de fato, exercer a capacidade que eles têm, porque o ambiente profissional brasileiro e o ambiente social, a menos que seja por algum motivo de um ideal do próprio jovem, alguma coisa assim, ele não é tão estimulado a exercer essas suas capacidades especiais, porque a capacidade especial ela é melhor usada no sistema capitalista empobrecido como o brasileiro, simplesmente como a capacidade de dar resultados, bater meta e entrega, mas não a ideia de que você vai conseguir desenvolver produtos ou desenvolver processos extremamente audaciosos, inovadores e criativos. Então, a impressão, fechando, que eu tenho é de que o Brasil ainda é um país muito pouco criativo nesse sentido. O resultado é que você não tem muito espaço para alguma capacidade que seja muito maior do que a média, digamos assim. Bem, então, eu acho que o Brasil ainda está muito aperreado, digamos assim, com outras questões absurdamente graves, como tentei mostrar aqui. Quer dizer, mesmo em São Paulo, né, apenas 9,9% dos estudantes do ensino médio aprenderam matemática. Então, não é o Pará só, é São Paulo. Pô. Em São Paulo, a escola média não garante matemática para os estudantes. 10% aprendem, 90% vão embora sem matemática para a vida, né? Então, uma escola que está nesse nível, como é que vai se preocupar com coisas tão complicadas, complexas, como é, por exemplo, superdotados, ou outro lado da linha, né? Quem tem deficiências? Então, nós temos, na pedagogia, trabalhado muito a ideia de colocar junto, né? Achei muito interessante o que o Pondé disse, de que o superdotado se acha acima dos outros, então por isso que é importante colocar junto, né? Até porque tem uma literatura imensa dizendo que o gênio nunca é isolado, nunca é sozinho, o gênio se cria dentro de um contexto e tal, essas coisas, né?
Então, eu acho que nós não temos ainda uma base de pesquisa, uma base de produção acadêmica e também experiências já bem consolidadas, talvez com exceções, pode ser que vocês sejam uma exceção, o instituto de vocês que cuidam disso, né? Mas não é aplicável a todo o país. Uma questão surgiu há pouco, né? O governo Bolsonaro, que em termos de educação é uma miséria total, né? Se meteu na questão da educação inclusiva. Então, como os pedagogos vinham numa toada de que nós vamos colocar tudo dentro da sala de aula comum, sem separar para a sala de aula específica, não é? Ele tentou voltar para trás. Então, aí também há uma pressão privada. Quem é pai de filho deficiente quer uma atenção especial para o filho. E o pai pobre só tem a escola para deixar o filho lá. Então, ele nem pergunta o que é que o filho vai fazer lá. O filho estando na escola junto com os outros, para ele já está bom. Mas não é uma solução, nós não temos esse tipo de solução, ainda não temos essa maturidade histórica para isso, né? Agora, eu acho que uma boa ideia sempre é colocar as pessoas que têm grande dotação junto com os outros. Evitar a separação. Toda separação acaba no supremacismo, que é uma coisa muito triste na história ocidental. Proposta liberal supremacista, de uma ciência superior, de uma sabedoria superior, de uma indústria superior, de um desenvolvimento superior, de ser modelo disso e daquilo no mundo todo, né? Ou então que o Ocidente é superdotado. No fundo é isso, o Ocidente é superdotado e as outras culturas são subdotadas, né? Então, acho que é muito importante a gente sempre colocar as pessoas que têm grandes dotes junto com os outros para partilhar e também conseguir aprender dos outros. Muito obrigado aos dois. Então, mais uma questão recorrente, aí eu vou, né, o Pedro acabou antecipando alguma coisa, né, que em relação a isso, é o seguinte, algumas perguntas sobre a questão da militarização das escolas, né, mas aí eu queria abrir um pouco mais para isso, que é o seguinte, nós viemos, né, de um processo que meio que foi interrompido. Nós tivemos a reforma do ensino médio, a BNCC, e mudou o governo, entrou o governo atual, e essas coisas meio que ficaram suspensas. Então, pelo menos no governo federal, a gente não tem recebido muitas instruções ou muitas orientações de como implementar esses dois processos, concordando com a BNCC e com a reforma do ensino médio ou não. Mas o fato é que a gente ficou meio no ar. E no lugar disso, ainda não está muito claro, né, qual que é o projeto que o atual governo tem para a educação brasileira, né? Então, eu queria perguntar, o principal projeto, pelo menos o único que a gente consegue identificar, é a questão da militarização das escolas. Aí eu queria saber como que vocês enxergam o atual cenário educacional, né, em relação à educação pública e quais são as perspectivas, né? O que a gente pode esperar dos próximos anos, como é que vocês acham que a escola vai se orientar pelos próximos anos nesse sentido? Bom, a minha primeira leitura, quando a gente associa ao governo atual, eu acho que tem duas variáveis aí. Primeiro, o governo atual ele tem uma estética bastante, digamos assim, vagabunda, mas uma estética que quer imitar a estética militar, né? No Brasil, digamos, o Exército, as Forças Armadas estão profundamente enraizadas na política. Basta lembrar que foram as Forças Armadas que derrubaram a monarquia, né? A derrubada da monarquia foi um golpe de Estado, né? Isso só como exemplo, vários momentos, né? E também o próprio governo do Estado Novo, né? A chamada revolução, que não foi revolução, foi golpe de Estado em 64, é uma continuidade disso. Então, digamos, essa ideia que muita gente tem no Brasil, que se você tiver um militar, você não vai ter corrupção, que se você tiver um militar, você vai ter gente que cumpre ordens, você vai ter gente honesta, bons pais, boas mães e bons jovens, está profundamente enraizado na história do Brasil, inclusive na história política. Então, não é tão estranho assim, desse ponto de vista, que, de repente, um capitão que está longe de ter tido uma carreira militar gloriosa, Vale,
chamar a atenção disso, né, que está longe de ter tido uma carreira militar gloriosa, tenha chamado para si toda essa estetização absolutamente vagabunda do que seria o universo da moral reta dos militares. Eu acho que isso... mas esse governo vai passar, né? Assim, ele vai passar. Quer dizer, não estou fazendo nenhuma previsão aqui. O que eu estou querendo dizer é que nós estamos num momento... a própria eleição americana apontou uma possível opção, não para superar, porque o trumpismo não foi superado, quer dizer, ele não acabou, isso que eu quero dizer. Ele não acabou, pelo contrário, quase empatou o jogo, mas a articulação que o Partido Democrata, aí no caso, na figura do Biden, junto com a Harris, eles conseguiram montar uma chapa de centro. Na realidade, a chapa do Partido Democrata era a chapa de centro, né? E conseguiu, nesse sentido, mostrar todo a têmpera extrema-direita do governo Trump, daqueles muito vindos de classes sociais desfavorecidas, inclusive na população branca, né, e também latina, acabou votando no Trump. Por que eu estou falando isso? Porque a causa de uma certa fetichização da escola militar e da militarização é profunda no país. É histórica, né? Mas neste momento agora nós temos uma tentativa de reativar essa fetichização não plenamente bem-sucedida. Por outro lado, e por aqui eu encerro, eu tenho a sensação que por parte das famílias, ligadas inclusive a essa fetichização histórica, com raízes históricas profundas, por isso que eu citei o golpe de Estado sobre Dom Pedro II, eu percebo que muitas famílias também optam por escolas militares porque entendem que essas escolas vão dar valores para os seus filhos. E serão escolas em que eles serão educados da forma que eles entendem que o mundo do lado de fora não está educando. A busca de algum modo que eles entendem como consistente, coerente, trabalhador. Então, eu acho que a imagem do militar no Brasil, passado logo a Revolução de 64, não é à toa que a coisa de 2, 3 anos atrás, as Forças Armadas eram vistas como a instituição mais bem avaliada no país, né, das instituições públicas. Então, acho que tem essas raízes profundas em busca de uma estabilização suposta por conta de um mundo que está, de fato, altamente em mudança e numa experiência muito líquida, como diz o sociólogo Bauman, né? Tá bom. Bom, então, essa visão mais geral do Pondé é extremamente interessante e certeira. Eu acho que eu vou tentar acrescentar só alguma coisa, né? Bom, primeiro, tem muita escola no país que vive condições dramáticas de violência, de droga, de periferias brabas, milícias e tal. Então, aí, às vezes, a gente tem que aceitar alguma coisa mais pragmática, né? Então, e também entender que as famílias estão desesperadas e querem que a escola funcione, e tem medo que os filhos fiquem lá, não conseguem também andar no caminho da escola porque pode acontecer alguma coisa, então eles preferem militarizar. Então, eu diria, né, que quando a comunidade e até mesmo os professores, porque até isso também tem, professores que em peso querem a militarização. Então, talvez aí seja o caso de respeitar, né, e tal, mas eu veria que isso seria uma coisa provisória. Isso seria para arrumar a casa. Porque também aí fica uma questão não resolvida, aí é uma questão de segurança pública. O que é que os militares estão fazendo na escola se não dão conta da segurança pública? A segurança pública está totalmente fora do controle deles. Além do mais, eu acho que é uma coisa muito complicada, assim, muito apressada, muito afoita, né? Imaginar que você entrando na escola e tomando o nome de professor, agora você vira professor para dar moral e cívica, coisas do gênero. Então, eu entendo também, o Pondé acentuou isso, que tem muita gente que quer isso também, vamos respeitar isso. Acho que um governo também, ou a sociedade é feita da direita também, não é só feita da esquerda e tal. Então, tem gente que quer esses valores, que a disciplina e também são importantes, vamos respeitá-los, naturalmente, né? Agora, acho que isso também tem que ser distinguido da escola militar mais clássica,
que é aquela do Exército, e que sempre estão entre as melhores do país. E aí tem uma razão simples, pois elas custam 3 vezes mais. Aí é simples, né? Você pega 3 vezes mais recurso público e coloca lá. É uma escola supremacista, ela não é diferente da escola privada. Não é? Então, é uma escola muito boa, na verdade, mas não é para a população, isso é para um grupo muito especial, começando pelos próprios militares, entendeu? Né? Então, acho que a gente está se perdendo dentro da educação porque não tem uma proposta de educação pública. Então, o que o Emanuel falava aí, de que não há resposta para o que fazer com a BNCC, o que fazer com isso, com aquilo da educação, né? Para onde nós vamos, o que é importante e assim por diante, entendeu? Nós ficamos nesse varejo aí, né, de militarização, como é também a escola domiciliar, homeschooling nos Estados Unidos, né, que lá é um projeto mais ou menos, né? E aqui se imagina que vai ser uma maravilha. Nem charter school, nem voucher school, nem homeschooling nunca foram grandes soluções nos Estados Unidos. Mas a gente quer importar para cá porque nós somos, de certa maneira, vira-latas do Trump. Acho que a gente precisa ter uma proposta própria e ter uma visão mais adequada do que a educação, onde é que a gente quer chegar, não é? O que é que a gente quer da escola. E sim, aí tomar uma lição clara. Nós temos muitas escolas públicas extremamente deprimidas, extremamente deterioradas, destruídas, e muitas vezes a militarização é um grito de socorro. Mal posto, mal feito, mal arrumado, né? Mas que é uma coisa muito comum. E se a gente olhar um pouco mais por dentro, as escolas públicas quase todas têm déficits enormes. Não tem água encanada direito, não tem espaços direitos, são sujas, não tem laboratório de nada, né? Mesmo no ensino médio não tem laboratório de física, de matemática, de química, assim, que de repente é um luxo. E as próprias bibliotecas hoje já estão sem uso, porque a leitura foi abandonada no silêncio. Eu me lembro da expressão do Pondé, né? Desde que Shakespeare também faça parte. Quem é que lê Shakespeare? Quem lê na escola, nem o professor lê, isso se perdeu. Leitura não é parte da aprendizagem, porque a aprendizagem foi toda funcionalizada, instrumentalizada. Uma lógica instrumentalista, assim, né? Imediatista. Nós pegamos da escola aquilo que leva para o mercado, só. Então, eu acho que a gente precisaria repensar isso aí, né? E, de alguma maneira, esperando que esse governo passe, a gente poder discutir melhor isso depois. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Pelo nosso horário aqui, já passou uns 3 minutinhos, né? Então, eu acredito que alguém aqui da equipe do Alfa Lume possa acabar encaminhando as perguntas para vocês e, de acordo com a disponibilidade de vocês, se vocês puderem responder, não sei exatamente como nós poderíamos fazer isso, mas eu creio, então, que agora, né, eu agradeço a presença de vocês. É isso, Marcos? Alguém para me auxiliar aqui? Olá, Emanuel. Sim, eu gostaria só de agradecer a presença do Pondé, a presença do Pedro Demo, e nós estamos encantados aqui. Eu acho que é um momento tão especial. Obrigado, Noricel, pela presença. Vou passar a palavra para você. Bom, primeiro, obrigada aos dois, e também fica o convite de vocês conhecerem o trabalho que a gente desenvolve. Pedro Demo, com certeza, nós já começamos a conversar a esse respeito, e Pondé é extraordinário, e eu concordo com o que ambos disseram. Eu concordo, eu queria comentar que criar uma estrutura que só tem inteligência acadêmica ou que tem alta habilidade acadêmica, ela é segmentária, ela é incompleta. Então, buscar as múltiplas inteligências e fazer com que eles vivam no mundo, com o mundo e para o mundo, é o que faz mais sentido. E fica, então, o convite, né, a gente vai conversar depois, para que vocês conheçam melhor a ONG, que desenvolve esses trabalhos, essas ações no Brasil e no exterior, e o Projeto Escola, que é uma escola de aplicação, onde a gente desenvolve uma série de estruturas e de inovações. E muito do que você colocou, Pondé, a gente trabalha junto com a garotada, tanto que o Pedro
falou, né, da parte de ciências, desde do infantil, como o senso crítico, a filosofia, a sociologia, já desde o infantil. E mais, essa perspectiva de que o conhecimento ele tem que ser democrático e ele tem que ser voltado a construir uma sociedade mais coerente, mais justa. Então, todos do Projeto Escola têm como missão se construir, para desenvolver a sociedade. Então, assim, em um outro momento, vamos ter o maior prazer em convidá-los a conhecer a nossa estrutura, o que fazemos, quem sabe uma visita. Vou sequestrar vocês lá, hein, gente, no bom sentido. Passou essa pandemia, vai ser festa, assim. E aí a gente volta, vai conversando e, enfim, né, para que conheçam um pouco mais do que é o Alfa Lumen. Tá bom? Nuricel, se eu só fazer... Muito obrigado. Só puxar um pouquinho de sardinha para o nosso lado, né? Sou professor de literatura no Alfa, né? E os alunos têm aula de literatura desde o 8º ano do Fundamental. E no 9º ano, a gente trabalha os grandes clássicos da literatura ocidental, desde Homero até Dante Alighieri. Então, eles veem Eneida, eles veem Hesíodo, eles veem o Sófocles, veem Aristófanes. Show de bola! Então, parabéns, a gente também tem essa preocupação da formação global mesmo dos nossos alunos em todas as áreas. Né? Nós produzimos pensadores, nós produzimos pessoas que sabem pensar, né? Que sabem articular o conhecimento, o conhecimento. Muito bom. É muito gostoso, Nuri, quando a gente escuta uma palestra, né, do Pondé como essa, do Pedro como essa, e a gente se identifica nas soluções que eles vão apresentando daquilo que a gente já está fazendo com a nossa garotada, né? Então, eu queria agradecer demais aí a presença do Pondé, do Pedro Demo, a Nuricel aí já falou que se fosse presencial a gente já estaria agora brindando, né? Como não é possível, no ano que vem a gente dá um jeitinho aí de nos vermos ao vivo e a cores, que está faltando tão isso agora, né? Tanto tempo aí em acantonamento, em protocolos, e a gente quer mesmo estar todo mundo se abraçando. Vacina vem aí, gente, a vacina vem aí. Queria dizer que foi um painel incrível, tem muitas e muitas perguntas, uma interação ali nas redes sociais também bacana, bem interessante, é uma palestra fechada e teve um público assim maravilhoso participando, e o Conexões Pondé e Pedro, ele continua. Hoje a gente tem 17 horas mais 2 grandes painéis, às 19 horas uma palestra magna, e assim vai até o sábado, ou seja, nós teremos uma continuidade de reflexões, provocações e informações sobre a educação assim de ponta. Então, queria agradecer demais aí em nome do Instituto Alfa Lumen. Esse é um evento que é feito em parceria com o Combrasde, mas estamos aí representando bastante o nosso Instituto de São José dos Campos para o mundo e para o Brasil. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada a todos que assistiram e acompanharam. Obrigado. Muito obrigada.